Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Estamos aqui. Não sei se eu falo ou não falo. Eu não vou falar, não, vou deixar o pessoal curioso para saber o que é. Estamos aqui no terceiro episódio com o meu amigo Wanderson. Eu não sei porque eu sempre falo que é Oliver. Oliver. É Oliver. FR. FR. E a gente vai bater um papo aqui sobre sistemas de proteção contra queda. Show. Cinto de segurança, talabarte, trava-quedas, zona de queda, enfim, tudo aquilo que a grande maioria dos profissionais de segurança do trabalho Boa. não sabem. Boa. Por quê? Porque a gente não aprende no curso, Não. nem no curso técnico, nem na pós-graduação, e a gente também, nem fazendo alguns treinamentos de NR35, a gente aprende essas coisas, né? Então, a primeira coisa que é a minha dica para você é NR35, desculpa, não é isso que eu quero falar não, o que eu quero falar, trabalho e altura não é apenas NR35. Né? Então, é um papo. Eu e o Wanderson, a gente já fizemos algumas lives juntos, alguns encontros. Bastante. E o papo é esse, né? Eu queria que você começasse, Wanderson, primeiro se apresentando para a galera conhecer um pouco você, para a gente começar. Mas antes disso, aguenta um pouquinho aí, eu preciso agradecer os nossos parceiros, Sim. né? Nessa longa trajetória e caminhada, que são eles. Espera aí um instantinho, que aqui é quem sabe faz ao vivo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não foi eu que escondi o controle. Vai. Então faz o seguinte, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wanderson Oliver. Sou sócio proprietário da WTS Safe, né? É uma empresa de sistema de proteção contra a queda. Não só sistema contra a queda, mas somos especialistas nessa área de trava-queda retrátil, linha de vida, ponto de ancoragem. Eu sou TST, técnico de trabalho. A minha profissão primária é educação física, né? Eu fui professor de educação física por muitos anos, larguei a área para me dedicar aí à parte de segurança do trabalho, né? Maravilha. Bem, agora acho que tá tudo certo, né? A gente já pode falar dos nossos parceiros. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Centro de Capacitação Profissional Prevenire, os melhores cursos à distância. Ô, Wanda, aproveitando aqui rapidamente, eu posso fazer o curso de NR35 à distância? Só a parte de teoria, parte prática. Então, sua dúvida, eu posso fazer trabalho em altura com certificado só à distância? Não. A prática precisa ser na prática. Isso aí. Né? Próximo. A Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho no Rio de Janeiro, a EST-RJ. Né? O pessoal da RS Data, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Consulta CA, o pessoal da Biságio Engenharia, inclusive estou com a garrafinha da Biságio aqui, né? O pessoal da Ciclope by Airplan, o pessoal da Uniscientific, o pessoal da ID Safety, o pessoal da Kadesh e tem mais um aí. Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Instruterm e a Faster. E o blog Victor Costa, que não pode deixar de ser comentado. Beleza? Então, depois desse pequeno enrosco, né? E a gente gosta de não ter edição, a gente gosta de ir tudo ao vivo, né? Porque essa coisa de tudo bonitinho, editadinho, né? A segurança do trabalho é assim. É ao vivo e a cores. É ao vivo e a cores, não tem edição na segurança do trabalho. E, chefe, eu queria que você começasse falando dessa tua trajetória, né? Como é que você foi parar em trabalho à altura? Porque você falou que era oriundo da educação física e a gente tem hoje muito profissional que reclama, né? Seja técnico, exigente, reclama da profissão de segurança do trabalho, que é o mercado fechado, que tem que ter muito QI, porque ninguém valoriza, que isso, aquilo outro. E você fez um caminho inverso. Você já tinha uma formação, Sim. já atuava no segmento, né? E resolveu mudar e ir para a área de segurança do trabalho. Como é que foi isso?
Então, a minha área de educação física, quando eu terminei meu segundo grau, né, na época, automaticamente eu fiz a formação de professor de educação física, que hoje já não existe mais, né, que era aquela, né, após o segundo grau, tal, enfim. Não sei, não é da minha época, não. Pois é. E aí, logo depois, eu terminar, né, o meu segundo grau, que era educação física, né, eu fui para a faculdade, na Castelo Branco, estudei na Castelo Branco, né, então lá na Castelo Branco eu cheguei a escrever artigos, tal, enfim. E aí, logo depois, eu comecei a fazer esporte de aventura. Me embriei pro esporte de aventura, né, cara? E isso foi me apaixonando. E era assim, cara, eu vou levar um cliente para fazer rapel. Beleza, tem equipamento, mas, cara, qual o melhor equipamento? Aí eu comecei a me aguçar, né? Não é levar simplesmente para fazer um rapel, mas é um rapel com segurança, com equipamento de qualidade. E é isso eu comecei a ir para essa área e a educação física eu comecei a deixar meio que pro lado. Tive uma academia durante mais de 15 anos, né? 2 academias até. E essas aí depois chegou um período que eu já não. A educação física já não estava mais me satisfazendo. E essa parte de altura, eu conheci um parceiro, um amigão, o Rui Miranda, né? E aí ele me chamou para fazer um curso, dali foi. Aí depois do curso que eu fiz com ele, e aí fui me aprimorando, e hoje eu tô aqui, né? Tô aqui fazendo aí parte de trabalho em altura, espaço confinado, enfim. Não, e o Wanderson é um cara que toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre trabalho à altura, é pra ele que eu ligo. É pra ele que eu mando a mensagem, é pra ele que eu pergunto. Né? Então eu acho que a área de segurança precisa ser assim. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa ter pessoas chaves, né? Ali, profissionais que você confia, que você admira, para que você possa consultar. Né? A gente não pode ficar isolado, e é por isso que a gente está aqui, né, no Sim. podcast 360, vivendo a visão 360 e dentro da comunidade 360. E o nosso bate-papo aqui basicamente é para a gente falar da importância de inspeção nos equipamentos de proteção individual, né? Isso porque eu vejo muito pouco fazendo E tá enorme. e tá em norma, né? Então, muitas das vezes, muitos técnicos não fazem isso, né? Um fato que eu conto bastante em algumas situações é que eu sempre visitava uma obra e eu abri a caixa de ferramentas, né? E tava lá, 2 cintos jogados dentro da caixa de ferramenta. Aí eu falei, fulano, o cinto não pode ficar aqui, né? Você tem material cortante, você Sim. tem não sei o quê, papapá, lá, beleza. Eu voltei, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, Tá no mesmo lugar. tava o cinto no mesmo lugar. Cadê a inspeção? Ah, não tem, né? E enfim, né? Eu particularmente vejo, na grande maioria dos casos, tirando empresas que têm todos os procedimentos e tal, a grande maioria não faz inspeção de cinto, né? E eu queria a gente já começar com essa pergunta. Por que a inspeção do cinto é tão importante? Então, vamos lá. Quando você pega a NR35, eu até falo assim, a NR35 é uma norma de gestão, né? Assim, de gestão. Tem que fazer. Como fazer? Aí eu vou nas NBRs, né? As NBRs vão estar lá como eu vou fazer. E então é importante a inspeção, quando você compra um equipamento, ele vem do fabricante, vem lá todo bonitinho, embalado, porém, o que a norma diz pra gente? Eu tenho que pegar esse equipamento, fazer uma inspeção, gerar uma ficha de inspeção desse equipamento, uma identidade para ele, aí depois esse equipamento vai ser dado, vai ser emprestado, né, enfim, para o colaborador. E a gente não vê isso, né? A gente vê o seguinte: chega o equipamento, almoxerifado, precisa de um cinto, toma. Mas quem é esse cinto? Alguém fez inspeção? Ele pode vir com defeito? Pode ter um defeito. Até no transporte pode ter. Por exemplo, nós temos uma situação que a gente comprou uma bobina de corda. E quando a gente já foi abrir a corda, tinha um talho na corda. Alguém com um estilete deve ter passado ali para abrir alguma outra coisa, passou lá e cortou a corda. Então é sempre importante da inspeção, por quê? Inspeção salva vidas. Não só a inspeção na aquisição, mas a rotineira. E a própria NR35, ela é bem clara. Diariamente, toda vez que eu vou fazer, né, rotineiramente, quando eu for fazer a minha atividade, eu tenho que pegar meu cinto, dar um check no meu cinto, para ver se tem condição de uso. Não tem condição de uso, que é SMS, meu engenheiro, olha, meu equipamento não tá legal. E aí, automaticamente, a gente vai trocar esse equipamento. Por quê? Numa possível queda, existe uma estatística, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, que existe um percentual, né, de acidente, né, por não usar o equipamento, ou usar o equipamento de forma incorreta, né? E muitas vezes, será que quando ele estava usando aquele equipamento, ele estava ok?
E a gente pega aí, no dia a dia nosso, equipamentos que deveriam ser lixo, né? Não tem condição de usar, né? Enfim, então é importante a inspeção do equipamento. Equipamento, como eu falei mais uma vez, inspeção de equipamento salva vidas. Não, maravilha. E como é que eu posso fazer uma inspeção, né? A inspeção é visual, eu preciso de algum equipamento, eu preciso de alguma coisa específica para fazer essa inspeção ou só conhecimento? Então, existe uma situação, por exemplo, vamos botar a situação do trava-queda, que é o trava-queda retrátil, né? Então, existe a norma de trava-queda, que é a 14268, que ela fala o seguinte: esse equipamento aqui, só quem pode fazer a inspeção dele, não pode passar de 12 meses, é um inspetor qualificado pelo fabricante ou fabricante. Por exemplo, me ligaram ontem até, né, puxando o gancho, me ligaram ontem. Eu tô com. Aí, cara, tinha uns 30 trava-quedas. Tudo cheio de cimento, jogado num lugar assim. Eu quero fazer transformação de trava-queda. Primeira pergunta: qual o fabricante desse trava-queda? Eu não faço. Mas por que você não faz? Você não mexe com trava-queda? Sim, mas eu mexo com Irundec, MSA. São os equipamentos que eu sou autorizado a mexer, né? Então é importante que nesse tipo de equipamento eu seja autorizado a mexer. Quando a gente vai para um cinto, por exemplo, vou pegar aqui um cinto aqui, por exemplo, o que eu vou checar nesse equipamento? Eu vou checar suas costuras, né? As costuras, os seus conectores. Isso aqui, por exemplo, é um equipamento para trava-queda retrátil, exclusivo para isso, né? As suas fitas, as suas fivelas, se estão em condição de uso, tá? Então, agora, se eu tenho um equipamento mais específico, aí sim eu vou ter que ter um treinamento para esse equipamento mais específico, né? Eu falo o seguinte: na NR35, quando faz lá o curso da NR35, deveria, né, que não fazem, ensinar aí o colaborador a checar o seu próprio equipamento. E o que ensina hoje? Dá o nó. O cara fica lá, ele dá 200 nós. Só vai usar um na vida dele ou não vai usar nenhum. Mas o cinto, ele não sabe mexer no cinto, ele não sabe fazer um check no cinto, né? Na verdade, quem tá dando nó é o instrutor nessa, né? Isso é verdade. É verdade. O Wanderson, você falou o que eu preciso olhar no cinto. Você falou o que a gente olha, né? Sim. A fivela, as conexões. O que eu preciso ver, né? Beleza. Se tá, por exemplo, borra de solda, Sim, show. costura. Então, como a gente falou aqui, as costuras, né? Sim. Uma outra situação para contaminação, né? Ele pode estar contaminado, por exemplo. Hidrocarboneto. Qualquer derivado de hidrocarboneto, petróleo, né? Em contato com essas fitas, que é uma poliamida, né, ela é totalmente agressivo. É totalmente agressivo, né? E não tem compatibilidade com o tipo do tecido. Tá? Então, por exemplo, tô lá, tá soldando, caiu uma borra de solda, fez um furinho, opa, esse equipamento já era. Tô lá pintando, cagou o cinto todo de tinta, opa, tinta base de solvente, esse equipamento tem que ser automaticamente aí descartado. Quando eu tenho, por exemplo, argolas, por exemplo, né, que são metais, se eu tenho corrosão, por exemplo, se eu pegar um equipamento desse com corrosão, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma corrosão, muitas vezes tem perda de material. E essa perda de material, com esse equipamento, essa parte têxtil roçando na perda de material, isso vira uma faca. E automaticamente, numa possível queda, ele pode rasgar esse equipamento, né? E, logicamente, o importante também aqui é verificar aqui, por exemplo, a data, né, do equipamento, né? Que é a data de validade do equipamento. Por quê? Existem duas situações que a gente vê muito, se confundem muito, a validade do equipamento com CA. CA é uma coisa, CA comercial. CA quando você vai comprar. Quando eu compro, ele tem que estar com CA em dia. Eu comprei um equipamento que tem 10 anos de validade, né? O fabricante me dá. Só que nesses 10 anos, o fabricante pode descontinuar o CA dele. Pode. Porém, o que vai valer agora? O que vai valer agora é a data de fabricação do equipamento. Quantos anos eles vão me dar? Se tá na vigência ainda, eu posso usar esse equipamento sem problema nenhum. Tá? Essas são coisas que o pessoal não olha, né? A gente pega cinto aí de 2020 lá e nego tá usando. 2020 já passou há muito tempo, né? Sim. E além da data de validade do produto e a data de validade do CA, a gente também tem a vida útil do equipamento, que é diferente da validade do CA e que é diferente da validade do produto. Sim, vou puxar esse gancho aí que você comentou. Por exemplo, existe uma norma, a 17151, que é uma norma nova, né? Que ela fala de produtos do fabricante. Anderson, só um minutinho.
Esse recado é para você que está assistindo esse vídeo e não tá com papel e caneta na mão, porque o Wanderson vai passar aqui várias normas, né? Então, pega, se não pegou, eu tô te dando esse 2 minutinhos para você parar agora, pegar um papel e a caneta, que já anota essa norma qual foi? 17151. 17151. Então, é uma norma de produto. Essa norma é nova, agora de 2024, né? É bem nova. E o que acontece? O equipamento, o fabricante, ele é obrigado a te dar um prazo de validade, né? Por exemplo, quando a gente pega o metal, vamos pegar aqui, por exemplo, um mosquetão. Qual a validade do mosquetão? A validade é indeterminada. A validade desse equipamento aqui é a inspeção visual. Se eu peguei esse equipamento, por exemplo, o gatilho não fecha, né? Ele tem algum... eu tentei abrir o gatilho, ele não volta, ele emperrou. Opa! Quando eu tento fechar, ele não fecha. Se tem alguma deformação nesse equipamento, aí sim, ele vai ser descartado. Mas o têxtil, não. O têxtil tem validade. E o que a gente vê aí? Alguns fabricantes, infelizmente, colocam lá validade indeterminada. Como é que eu tenho uma indeterminada num têxtil que até a luz interfere no equipamento? É complicado, né? Então eu tenho que ter uma validade. Normalmente alguns fabricantes dão 5 anos. 5, assim, o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com a MZ, que é a Irundec, são 10 anos. São 10 anos de validade do equipamento, tá? Que é a vida útil dele. Pode durar um dia, depende do seu uso, né? Agora, tem fabricante que dá 2 anos, 3 anos, por isso que são baratos, né? Enfim. Então, se você está negociando para comprar um cinto, mas você acha que o seu chefe tá achando caro pagar 300 conto num cinto, né? Ele prefere pagar 150. Compara a data de validade dos cintos, né? Por exemplo, o cinto aqui da MZ vale por 10 anos. Né? Você pega o valor, divide, você vai saber quanto custou esse cinto por ano. Você vai pegar o que custa R$150, vai ver qual é a data de validade. Se tiver indeterminado é pior ainda. Pegadinha, você, pode negociar isso de uma forma mais inteligente, né, Wanderson? Então a gente comentou dessa situação de cinto. Me passou uma coisa pela cabeça, né? E a gente não combinou nada sobre isso. Eu queria saber a sua opinião. Não vou perguntar nem se é certo ou se é errado, tá? O que você acha de compartilhar cinto de segurança, apesar de ser um equipamento de proteção individual? Compartilhar, cara, o que acontece? A norma não proíbe, né? Ela não proíbe. Você pode ter, por exemplo, tem algumas empresas que elas têm lá um almoxarifado, fica lá o cinto. Aí chegou o colaborador, me dá um cinto. Ele vai pegar aquele cinto e vai levar. Qual o problema disso? Né? O cuidado, né? O equipamento, quando você tem um equipamento que tá ali com você, que não é seu na realidade, né? A empresa ela não te dá, ela te empresta, né? O EPI ele não é dado, ele é emprestado. E quando você está usando aquele equipamento, ele é um equipamento que é seu, você vai zelar por ele. E aí você pega um amiguinho que não zela muito bem o equipamento, vai botar equipamento lá que tá todo sujo, todo cagado, e você vai usar aquele equipamento daquela forma. Então, eu particularmente, eu acho que todo colaborador tinha que ter seu cinto. Até porque os ajustes tem que ficar ajustando toda hora, então já tem, você pega teu cinto lá, já ajusta pro teu tamanho, pro teu corpo, acabou. E se toda vez que você tiver que pegar outro cinto, pega outro, e cada hora vai ter que ficar ajustando, isso perde tempo, enfim. E fora o cuidado, né? Cada um tem um cuidado, né, com o seu equipamento de forma diferente, né? A gente pode fazer uma conta de produção, né? Pegar quanto tempo o cara gasta ajustando o cinto. Pois é. Botar na ponta do lápis e no final do mês, de repente, vale comprar um cinto para cada um. Mas esse é o tipo de conta que muita gente não faz. E fora a gestão disso. Porque, olha só, quando você pega esse cinto, você entrega para um colaborador, você tem que anotar. Quando a gente entrega, tem que anotar. Quando devolve, tem que anotar. Cara, olha, é papel. Quando você entrega uma vez só, você entregou, tá lá o papel, olha, entreguei um cinto, tal, pum, tá aqui, assina aqui, acabou. E aí, quando ele for te devolver, quando for mandado embora, enfim, e aí sim, você vai lá e dá a baixa. Imagina, é papel e... Tá. Higienização de cinto existe? Cara, o que acontece? A gente vê uns cintos aí só Jesus, né? O que acontece? O nosso suor é muito corrosivo, né? Então tem pessoas que transpiram demais. E transpirar, você pega aqui, por exemplo,
o conector, onde está envolvido com parte têxtil, essa parte têxtil, o que vai acontecer com ela? Vai ficar úmida, de suor, com os sais, e automaticamente vai começar a ter uma corrosão no equipamento. E tem que se lavar sim. Claro, não é chegar lá, botar Omo, vamos botar Omo, não fazendo propaganda não, mas vamos botar o Omo lá, tal, vamos botar um alvejante, não. É água corrente, né, de preferência sem cloro, né, e detergente neutro com pH e pH controlado. Pode lavar, eu lavo os meus cintos, minhas cordas, a gente lava ela, secar na sombra e bota para usar. E a gente vê, por exemplo, na construção civil, o pessoal não lava os cintos. E aí a durabilidade dele começa a diminuir. Por quê? É muita sujeira ali, aí começa você ter atrito do metal com o têxtil, mas a sujeira e começa a cortar as fibras, né? Então, E eu vou ser sincero pra você, quando eu perguntei de lavar, Aham. higienização, eu não tinha nem pensado nessa questão do dia a dia. sim. Eu tinha pensado na questão que tu falou, demitiu, o cara entrega o cinto, Aham. né? Principalmente se for um cinto de 300, 400 pratas. Sim. Eu tenho a opção de repente, higienizar esse cinto Sim. e Uhum. fazer uma nova inspeção e Sim. disponibilizar ele para um outro Uhum. funcionário. Ou Sim. seja, a gente acaba não perdendo o cinto, né? Eu acho que essa gestão é muito importante. Frequência, Wanderson, de inspeção, como é que funciona? Então, Você já falou que diariamente o cara tem que dar uma olhadinha. isso aí. Então, assim, aí você tem a rotineira do dia a dia, né? E aí, agora, a questão da inspeção, né? Vamos botar como uma verdadeira, vamos dizer assim, né? Ou a periódica, né? Vamos dizer dessa forma, vai depender do fabricante, né? Por exemplo, os trava-quedas não pode passar de 12 meses. Ponto. Cinto, por exemplo. Cinto ali, o fabricante pode colocar lá no manual dele, ó. Eu quero que você faça a inspeção de tanto tempo. Porém, dependendo da sua atividade, com quem você trabalha, essa inspeção pode ser de 3 em 3 meses. Tá. Né? Uma inspeção mais minuciosa, vamos dizer assim. Não só a inspeção rotineira, a mais minuciosa. E essa inspeção minuciosa tem que ser alguém autorizado pelo fabricante também ou alguém treinado? Treinado, né? Assim, a norma não diz que obrigatoriamente tem que ser feito por um profissional. Aliás, desculpa, tem que ser feito por um profissional qualificado, né? Qualificado por quem? Ou pelo fabricante ou por alguém que tenha proficiência no assunto e consiga de alguma forma qualificar ele, né? Mas ainda não amarra isso. Porém, alguns fabricantes amarram. Por exemplo, a MSA, a Honeywell, né, são empresas que só pode fazer manutenção, inspeção dos equipamentos deles só quem fez o treinamento com eles, tá? E aí já é outro nível, né? Tá, não, beleza. O que é mais comum da gente ter de erro ou problema em cinto, né? É costura, é material químico. Então, mais comum é material químico, né? Contaminação por tinta e oxidação. Tá. Aí a gente começa a falar sobre a questão de equipamento, né? Então, exemplo, existe uma norma, né, aquela rege aí, você tem que deixar lá, né, as suas fivelas X tempo, né, em névoa salina, 72 horas, se não me engano. Existe fabricante que deixam o dobro, né? Por que ele deixa o dobro? Porque o equipamento dele tem mais qualidade. Então, provavelmente, a vida útil dessas fivelas vão ser muito maior. Por isso que essa diferença de equipamento um para o outro, porque um é mais caro, outra às vezes pega o mesmo, pô, mas é igual, é muito parecido. Mas esse custa 300 e esse custa 150. Mas por quê? Porque ele tem os ensaios dele, a norma diz assim, ó, isso aqui é o mínimo que você deve fazer. Só que essas empresas fazem mais do que o mínimo, né? E fora, logicamente, no Brasil, por exemplo, alguns equipamentos, a gente não tem certificação, né? E aí, lá fora, você já tem algumas certificações. Então, tem equipamento que já vem certificado lá de fora. Né? Isso vai ter o C aqui, mais as certificações lá que tem lá fora, né? Na Europa, enfim. Não, maravilha. Já que você falou da questão de cinto, né? Como é que. Primeira coisa, né? Quais os tipos de cinto que a gente tem? Que o pessoal acha que só tem um tipo de cinto, né? E junto ao cinto a gente tem o elemento de ligação, Sim. né? Então vamos passar pelos cintos, né? E depois a gente vai pro elemento de ligação. Então, quando a gente fala em cinto, né? Ou qualquer SPIQ, né? Que como o Vitor falou, né? Você tem lá o cinto, é o que você veste, que é o EPI. Elemento de ligação e a sua ancoragem. Tudo isso tem que se falar, né? Então, o que acontece? Depende da sua atividade. Quando você me liga assim, Anderson, eu quero um cinto paraquedista. Eu falei, tá, mas qual a tua atividade? Porque eu posso te oferecer um cinto que custe R$800 com 7 conectores que você não vai usar aquilo nunca na vida, né? E eu posso te usar um cinto que custa
R$300 com 2 conectores só, que é o que você vai usar. Então, a grande importância do cinto, né? Primeiro é entender a sua atividade. Eu entendo a sua atividade, assim, então você vai usar esse cinto te atende ou esse te atende aqui. Então, não adianta você usar um cinto cheio de... Eu uso muito exemplo. Tem uma empresa, né? Eles tava passando e eles usam um cinto que é top. O cinto são 6 pontos de ancoragem, só que o cara só usa trava-queda. Mais nada. E aí eu passei lá, tá ele... O colaborador puxou e colocou no conector lateral, que é de posicionamento. Aí eu olhei, por quê? Ele pegou aqui, isso aqui eu vou colocar aqui mesmo, né? Se ele cair, ele tá num conector que não é para queda, não é retenção de queda, né? Então, assim, acaba induzindo ao erro, porque tanto conector, ele vai olhar ali e vai colocar aonde ele acha que deve colocar, né? Então, os cintos, né, vai ter cada cinto para cada situação, para cada atividade, vamos dizer assim, melhor. Tá, então a gente tem o paraquedista. Todos eles é cinto tipo paraquedista, né? Sim. Porque é o formato. O que vai variar é a quantidade de conectores. E a quantidade e o tipo de elemento de ligação. Se é de posicionamento, se é. Isso aí. A gente tem. Talabarte. Nós temos aí o dorsal, né? O peitoral, desculpa, ó. Peitoral, o dorsal. Existem alguns que tem no ombro, né? Que é para içamento. Aí você tem os laterais, que são para posicionamento, e você tem um umbilical, que é suspensão, que é muito usado para resgate e para o pessoal de acesso por cordas. Como exemplo, por exemplo, nós temos um cinto aqui, que é esse aqui, ó. Ele é exclusivo para quê? Para trava-queda retrátil. Então, o que acontece? A trava-queda retrátil, ele fica... Se eu colocar um trava-queda retrátil num cinto comum, esse conector vai ficar aqui batendo na minha nas cabeça. costas. E vai me machucar. Então, ele tem um alongador. E aí, que é o detalhe, o gancho, pessoal, não é você pegar, comprar um cinto e botar um alongador. Bota uma corda. Não, isso acontece direto. Não, vamos botar um porque... Não, isso aqui, esse equipamento, ele foi testado em site dessa forma. Então, o CA dele, o equipamento, ele é feito dessa forma. Não é gambiarra, né? Então, é um cinto que é levíssimo, ó, ele é muito leve, então é só para botar um trava-queda. Não, agora eu preciso de um cinto que eu tenho uma situação diferenciada. Eu preciso de um conector peitoral e um dorsal. Aí nós já temos um cinto que ele é, conector peitoral, conector dorsal. O que eu vou usar aqui? Trava-queda retrátil ou um talabarte, tá? Cara, mas eu preciso, por exemplo, eu trabalho em poste. Opa, trabalho em poste, nós temos outro equipamento, que é esse aqui, ó. Inclusive, eu estava usando ele ontem, né? Aqui o posicionador aqui, ó. Então, eu tenho aqui um posicionador. Então, lá eu tenho um lateral, o que acontece? Eu tenho aqui atrás, ó, o dorsal, o peitoral e um lateral, justamente para me posicionar. Pô, mas eu faço resgate. Você faz resgate, aí já é um outro equipamento. Olha a diferença dos equipamentos. Olha quanto troço tem aqui. Então, você tem, ó, o de suspensão, né? Suspensão. Aqui você tem para usar trava-queda ou um talabarte. Atrás, trava-queda ou talabarte. Você tem o de restrição de movimento e o de posicionador. Olha só quantos... Porque já é um cinto já diferenciado. Então, o cinto ele vai depender da atividade que você está executando. Não, show. E só puxar um gancho que você falou da questão da restrição de movimento. Sim. Né, isso é uma coisa que pouca gente usa. Né? As pessoas às vezes ficam muito naquela questão de retenção, né? De retenção da queda, Sim. retenção da queda, e Sim. se esquece que você também pode restringir Sim. O movimento. Mas o que é uma restrição de movimento? Pode explicar pro pessoal o que é restrição? O que acontece? Você imagina que eu preciso chegar até um ponto, eu tô aqui meu copo aqui, né? Eu preciso chegar até esse copo e eu tenho uma área de queda. Então, o restrição de movimento, você vai chegar próximo a uma área de queda, vou chegar próximo de queda, porém, o equipamento de ligação, ele não me deixa entrar em queda. Então, momento nenhum, quando você usa uma restrição de movimento, ele pode entrar em queda. Né? Então, é uma maneira de você restringir até onde esse colaborador pode ir sem ele entrar em queda. Risco de queda. Ele não pode... Se ele entrou em queda, teu equipamento está errado. Né? O seu dimensionamento foi errado. Né? Ele não pode entrar em queda em momento nenhum. Show, doutor. Então, a gente já falou dos cintos. Já que você mostrou 4 cintos, né? Os 4 cintos. 4 cintos. Todos eles da AMZ. Sim. Então vamos dar um abraço pro nosso amigo Marcos Amazonas. Um abração pra ti aí, pessoal da Alteco. Um abraço aí. Show. Maravilha. Então, e
Para eu especificar o cinto, né? Você falou, eu preciso conhecer a atividade. Sim. Só que para conhecer a atividade, não adianta eu também só conhecer a atividade e não entender a questão da dinâmica de queda, Sim. questão de restrição, né? O que eu preciso procurar de informação, Wanderson, para eu poder, né, além de conhecer a atividade, né, de repente norma ou alguma coisa que eu possa estudar para eu poder ter mais informação para eu poder especificar um cinto de forma mais adequada, né? Sim. Tem a norma 16489. Essa norma é uma norma de cabeceira de cama. Acho que todo profissional de segurança deveria ter essa norma na cabeceira dele. Por quê? Tudo que a gente está falando aqui, tá nela lá. Né? Restrição de movimento, retenção de queda, ZLQ em SCA, tudo tá lá. Então, assim, só para você ter um exemplo, quando a gente fala de ZLQ, por exemplo, se você estiver em pé, a ZLQ é uma. Se você estiver deitado, sentado é outra, deitado é outra, porque você vai diminuindo a sua ZLQ, né? Então, é uma norma importante, né, que todo mundo deveria ter lá de cabeceira para poder ter essas ferramentas, né, para você entender como dimensionar o seu sistema, né? Se eu preciso, por exemplo, tem às vezes o cara, eu vou botar um trava-queda aqui, mas para quê? Aí você usa uma restrição de movimento, que é só para ele chegar na beira ali e apertar um parafuso ou instalar um poste, uma restrição já vai te Resolve. atender. Não? Show. Tu tava falando um negócio, eu tava lembrando de outra coisa. Quer perguntar? Você falou da norma. Repete o número? 16489. 16489, lembrei. É uma Uma NBR. NBR. Custa dinheiro. Custa dinheiro. Mas se você é engenheiro de segurança pelo sistema Boa. Confea CREA, tem uma parceria. Não tô aqui para fazer propaganda do Confea nem do CREA, mas Sim, se você é engenheiro, você tem o Confea, você tem acesso gratuito sim. a consultar as ABNTs. E eu vou ver se eu lembro de colocar aqui no link. Se eu não lembrar, você me pede que eu coloco aqui. É Show. só você entrar lá no link e consultar as NBRs gratuitamente, Show. tá? E nada de ficar compartilhando Ah. norma da BNT nem a CGH nos grupos do WhatsApp, Sim. né? Porque se somos profissionais tentando levar a empresa para legalidade, não podemos nós atuarmos Ilegal, na né? ilegalidade, né? Isso aí. Lembrei, né? A gente falou de Talabarte, Isso. né? Fugiu o nome agora. O bagulho que fica no Talabarte. O ABS? ABS. Isso aí. Existe Talabarte sem ABS? Não existe. Não, aspas, né? Não deveria. Não deveria, né? Mas se vai na internet aí, a gente encontra às vezes aí. Enfim, o único Talabarte que não tem ABS é o de posicionamento. Até porque ele não é para reter queda. Ele só pode se posicionar. Quando eu tô numa escada, por exemplo, vou instalar uma linha de vida numa escada. Eu coloco o meu Talabarte lá em cima, né? E passo o meu posicionador para me tirar minhas mãos e poder trabalhar. Eu não posso estar só com posicionador. Por quê? Porque ele não foi projetado para isso. Não só ele, como os meus conectores laterais. Tá? Então é importante que todo equipamento ele tem que ter o ABS. Quem vai lembrar da norma aí antiga aí, logo nos primórdios aí da NR35, falava o seguinte, que você poderia ter um Talabarte de 90 centímetros, né, sem ABS. Só que foi verificado que um Talabarte de 90 centímetros, você em fator 2, né, colocando esse Talabarte lá no pé, são 1,80 m, né, de queda. Esse 1,80 m de queda pode chegar a 2,500. 2,500 ultrapassa o 6 kN, que a norma diz que eu não posso submeter a uma força de choque maior que 6 kN no meu colaborador. E aí, na época, a Animaseg, né, eles... porque assim, para entrar na norma demora um pouquinho. Então a Animaseg, ela escreveu lá dizendo o seguinte, que não poderia, né, os fabricantes eram proibidos usar Talabarte ou confeccionar, né, Talabarte sem ABS. Só que hoje a gente encontra instrutores fazendo a seguinte coisa aqui com o Talabarte. Tá aqui um Talabarte. Esse cara aqui é o ABS, ele vai estricar, ele vai abrir, né? Então o que eles fazem aqui, ó? Eles vêm aqui, fazem isso
e fazem isso aqui, ó. Eles colocam lá, eles fazem um bypass, vamos dizer assim, né? Então eles colocam o mosquetão, né, entre o equipamento e outro, e aí você anula o ABS. Isso é proibido, né? É proibido por quê? Primeiro que você tá modificando o equipamento do fabricante, para começar, né? Isso já é crime, né? Enfim. E segundo, que se você cair, a força de choque vai ser maior que 6 kN em você, e aí você vai se machucar bem feio. Né? Você falou de ZLQ. ZLQ. Aí eu acho que tem gente aí que não sabe o que é ZLQ, Tá, não. vamos lá. ZLQ é a zona livre de queda. Como é que a gente entende a ZLQ? Primeiro, a ZLQ ela tem que ser entendido não aonde está a tua proteção. Vamos lá, só para se explicar. Vamos supor que esse trava-queda ele está a 20 metros para cima. A minha ZLQ não vai ser calculado pela ancoragem lá em cima, sim pela onde eu estou pisando. O meu piso de trabalho. Então, aonde é meu piso de trabalho, eu estou lá em cima do piso de trabalho, onde há uma queda do meu piso de trabalho até o chão ou qualquer coisa que eu possa colidir, isso é ZLQ. E a norma diz que tem que parar a 1 metro do chão ou de algum implemento que você possa bater. Então, se eu entrar numa queda, eu tenho que calcular o tamanho desse cara, né? A estricação dele, porque trava-queda retrátil não para na hora, tá? Como acham que para na hora. Ele não para na hora. A estricação dele, se tiver um ABS, ele vai abrir o ABS, mais o tamanho do colaborador e mais 1 metro que eu tenho que ter de folga lá de segurança. Então, ZLQ é sempre pela base aonde você está, a base de trabalho, nunca para onde está. Porque a gente fosse, mas o meu trava-queda está lá em cima, tá? Mas a base de trabalho é aqui. É da onde você está trabalhando até o solo ou qualquer coisa que você possa colidir. Eu fiz uma inspeção de uma linha de vida agora, que lá a empresa que instalou a linha de vida botou lá uma ZLQ de 8 metros. Falei, bacana, realmente. Lá de cima, onde estava a linha, até o solo, 8 metros. Só que tem uma cabine de pintura abaixo do... Então ele esqueceu. E a linha de vida passa em cima do telhado, mas passa embaixo tem essa cabine. Então o meu cálculo não é lá no chão. Meu cálculo Na é cabine. na cabine. E ninguém faz isso. Normalmente não faz, né? Tá. Infelizmente. Ô, Wanderson, e por que é importante a gente falou do ABS e falou da ZLQ, tá? Qual é o problema que você tem de você não conhecer a ZLQ e colocar o cinto com ABS? Então, o ABS, ele é importante que ele vai absorver 80% da força que vai gerar no colaborador. Porém, se você não calcula a ZLQ, ele vai bater no chão. Ele vai acionar, ele vai estricar, vai colidir no chão, ou vai vir a óbito ou vai se machucar do mesmo jeito. Então é um equipamento que não é funcional. Por isso que eu falo, nem tudo é talabarte. O que a gente vê hoje? A empresa faz assim, ó, aqui, ó, tá teu cinto, teu talabarte, ó. Se vira aí nesse mundo todo aí, né? E você vê que tem local que não tem ZLQ suficiente. E aí poderia dar, por exemplo, um trava-queda retrátil lá, né? Hoje, por exemplo, a gente tem trava-queda retrátil, ó, minizinho. Eu posso ter 2 desse aqui, um do lado do outro, ele serve como talabarte, né? E aí eu consigo diminuir a minha ZLQ. Só que dá um talabarte e esquece que se eu entrar em queda, ele vai estricar e vou bater no chão. Então é uma falsa segurança, né? Eu tô com equipamento que não é funcional. Então fica a dica para você, técnico e engenheiro de segurança. Você sabe qual é a ZLQ que o teu trabalhador hoje está atuando no dia a dia? Se não, fica como dever de casa você identificar todas as atividades que você tem trabalho à altura, todas as atividades que você entrega cinto com talabarte, para você avaliar a ZLQ e ver se realmente aquele cinto resolve o problema ou se não, ele está ali só para inglês ver. E é importante, quando a gente fala de talabarte, aí nós vamos também a mesma situação, né? Esse talabarte tem uma estricação menor, outra maior, né? Por isso que um é mais caro do que o outro, né? Mas enfim. Show! Então já falamos de norma, já falamos de cinto. Falamos do cinto, falamos do elemento de ligação. Sim. Só que falta uma coisa para compor o... Como é que é o nome? SPIQ. SPIQ. O que é SPIQ? Sistema de Proteção Individual contra Queda. Exatamente. Falta uma parte desse sistema, certo? Falta a ancoragem. A sua ancoragem. Porque eu tenho que ter... a gente fala o seguinte, o SPIQ, ele tem que se falar.
Então, o meu cinto com o meu elemento de ligação com a minha ancoragem. Se algum desses elementos eles faltam ou estão incorretos, vai ter um acidente. É fato. Seja uma ZLQ mal calculada, seja uma ancoragem mal instalada, por exemplo. Hoje a gente vê cada atrocidades aí em chama de ancoragem que é só Jesus, né? Por exemplo, eu, Anderson, particularmente, existem umas ancoragens hoje que elas são roscadas, né? Eu não gosto de ancoragem enroscada. Por dois motivos. Primeiro, como é que tu vai torquear uma que é enroscada? Tu vai rosquear, vai parar no concreto e aí como é que você continua para dar o torque? Você não consegue. E se você puxar ela ao contrário, ela desenrosca. Se desenroscar, eu vou criar um espaço entre a ancoragem, parafuso e o substrato concreto. E isso não é muito bom, né? Sim. Enfim. Engenheiro de segurança pode fazer projeto de linha de vida de ancoragem? Desde que ele seja, ou na sua formação de base, seja civil, mecânico, aeronáutico, né, ou engenheiro naval. Que todos esses engenheiros eles têm na sua formação lá a parte de materiais, resistência de materiais, né? O que a gente vê hoje? Bom que você puxar esse gancho aí. Eu peguei um dia desse, né, uma linha de vida, né, uma inspeção sendo assinada, né, por um técnico em edificação. Aí eu falei, caramba, mas isso é projeto, enfim, né? Não sei, porque o técnico de edificações, dependendo do que é, ele tem uma habilitação ali do engenheiro civil, eu não sei. Sinceramente, é meio. Mas enfim, assim, quando a gente olha lá a competência Sim, dele, não é competência para estrutural, né? Sim. Para montar uma linha de vida, por exemplo, enfim. Mas enfim. E aí a gente vê também, eu já vi, por exemplo, já viu, né, em documento, né? E você sabe disso, né? Você sabe mais do que eu disso, já. Engenheiro de produção, né, que não tem nenhuma pós, por exemplo, se ele tem uma pós, né, na área de estrutura, beleza, mas o cara não tem nada. Ele fez produção, fez a pós-graduação dele e vai lá, tá assinando lá, tá, e aí o troço quebra, né? O Wanderson tá falando que eu sei bem disso, de uma situação que eu falei com ele. Isso deve ter uns 5, 6 anos. Por aí. Eu trabalhava numa empresa e eu tava numa unidade em Rondônia, que eles tinham instalado uma linha de vida, essa linha de vida tinha rompido. Eu peguei o projeto para olhar e tinha sido assinado por um engenheiro de segurança e ambiental, né? E eu peguei, né, e comecei, assim, não, apesar de eu ser engenheiro civil, eu não me meto, né? Porque não foi uma coisa que eu me dediquei, era uma Sim. coisa que eu me debrucei, mas eu também não sou 100% burro. Eu comecei a olhar, eu falei, o vão não bate com não sei o que, isso aqui não bate com não sei o que, as coisas não batiam uma com a outra. E eu não sei o que aconteceu, não lembro. Eu sei que, moral da história, na internet eu achei um manual CEBIC. da CEBIC que tinha orientações Aí. para fazer cálculo de linha de vida, né? E eu percebi que os dados que estavam no projeto que a gente tinha pago para ser feito Era o mesmo. eram os mesmos dados que estavam no projeto da CEBIC. Só que o vão não era o mesmo, o material não era o mesmo, enfim, né? O cara fez um Ctrl+C, Ctrl+V desse manual da CEBIC e vendeu como um projeto, né? E deixar claro, gente, que projeto ele é diferente de desenho. Isso aí. Né? Projeto você tem que ter memorial descritivo, né? Você tem que ter todas as informações referentes à constituição ali do material do projeto, o memorial de cálculo, memorial descritivo, né? E uma RT. Mas, enfim, são algumas preocupações que você precisa ter quando for contratar um projeto. Sim. Principalmente de linha de vida. Sim. A gente faz assim, existe dois tipos de linha, né, de vida, né? Lá fora, na Europa, né, isso é muito mais evoluído do que aqui, né? Então nós temos o engenhado, que você tem lá um escritório de engenharia, ele faz lá a linha de vida e pum, coloca lá. E a gente tem lá o engenhado e ensaiado, que é o produto, conforme a 16325, que é uma norma, né, que fala de dispositivo de ancoragem, ela fala sobre dispositivo de ancoragem e sobre linha de vida. Tá? Então, dispositivos A, B, C, D e E. E o que acontece?
Então, aquele que foi só engenhado, beleza, foi lá, calculado, mas são muitas variáveis. E aí, será que aí vira meio que um experimento? A hora que ele cair, a gente vai ver o que acontece. Aquele que é produto, né? Produto que foi lá, foi produzido, né? Foi ensaiado em laboratório, em várias situações, com curva, sem curva, queda de um vão, queda em 2 vãos, com um colaborador, 2 colaboradores, enfim, vários ensaios. Esse equipamento eu tenho como garantir que ele vai funcionar. Porque ele, além do projeto, né, do ensaio lá, ele foi projetado pelo fabricante, mas ele foi testado também. E aí, olha só, eu tenho dupla aí segurança, né? Então a gente, por exemplo, o Anderson, na minha empresa, a gente só trabalha com produto. Quais são os produtos? Ronel, MSA, Bornier, são os produtos, são equipamentos que são ensaiados. E aí sim eu tenho uma garantia do fabricante que aquilo vai funcionar. O tipo de cabo que vai lá, tal, enfim. E eu não posso mudar nada nesse contexto. E aí nós temos um problema no Brasil. O Brasil tem os Frankenstein. O que é o Frankenstein? O cara pega uma peça da Bornier, aí pega uma peça do outro lá para poder baratear e junta tudo. Só que ele esquece que aquele componente ele foi ensaiado com os componentes todos da Bornier. Porque uma intermediária, por exemplo, ela vai ter do fulano de tal, né, de uma empresa X, ela vai ter uma performance diferente da intermediária da Bornier. Então, olha aí, o Frankenstein sendo... Aí vai funcionar? Não sei. É importante você falar isso também da questão dos Frankensteins, porque muitas das vezes a gente contrata alguém para fazer o projeto, né? Só que alguém tem que executar o projeto. Sim. Né? E alguém tem que verificar se o que está sendo executado bate com o projeto, né? Porque isso é outra preocupação, né? E isso eu posso dizer porque eu já tive um colega meu de faculdade, 2 colegas meus de faculdade foram fazer um trabalho. Um era o projetista, calculista, e o outro era o engenheiro que estava tocando a obra. E esse que era o do cálculo, né? Chegou e falou... O cliente ligou pra ele e falou, fulano, ó, pô, minha laje tá cedendo. Ele, não, mas, pô, não é possível, não sei o quê. O cara foi lá, chegou lá. Os caras, na hora de executar, tinham suprimido um pilar. Pra baratear o sistema. Sem consultar o calculista, né? Então, a gente precisa entender, né, todo o processo, né? Muitas das vezes... o técnico, o engenheiro de segurança, ele se preocupa, tá com cinto, tá preso em algum lugar, está num ponto solidarizado, né? Mas qual é a garantia que eu tenho, né? Como é que eu inspeciono, como é que eu verifico, como é que eu testo, como é que eu ensaio? E eu vejo isso numa grande maioria, né? E eu falo grande maioria, gente, tá? Porque... eu costumo brincar que eu não sei se foi sorte ou azar, mas a grande parte da minha experiência foram empresas com a cultura de segurança baixa ou às vezes nenhuma. Então, a questão dos técnicos, né? Tudo questão de qualificação, informação, contratação, enfim, né? Posso puxar um gancho com isso aí? Fique à vontade. Eu falo o seguinte, eu tenho uma filosofia, né? Sistema de proteção contra a queda é um quebra-cabeça. Aonde eu vou ter lá engenharia, vou ter lá o instalador, vou ter lá o colaborador, que ele tem que participar, eu vou ter lá o QSMS que tem que participar, o engenheiro da empresa tem que participar, a empresa, então tem tudo isso. A ART, então qualquer peça desse quebra-cabeça que você tire, você tem um sistema que não funciona. Aí você puxou o gancho da questão do instalador. Cara, hoje que a gente mais bate aí são pessoas, né, que não têm qualificação instalando linha de vida. E ele pega o projeto, ele olha, ele não entende aquilo ali. Então ele vai instalar do jeito que ele acha que é na cabeça dele, né? Então a gente vê muito isso, assim. Então o instalador não é apertador de parafuso. O instalador, ele tem que ter uma competência, ele tem que pelo menos entender. Ele não é um engenheiro, mas ele tem que entender de engenharia. Ele tem que entender se o equipamento... Assim, eu montei o equipamento, isso aqui gerou um momento no equipamento. Opa, peraí, ó, o engenheiro... tu projetou aqui, cara, tá dando uma zebra aqui, ó. Nessa aí, vamos montar. Nós pegamos agora uma linha de vida, onde foi montado um poste, né? Que é um postinho, uma interface que a gente chama, né?
com 4 parafusos. Então, no projeto tem 4 parafusos. Quando eu chego lá, só tem 2. Então, o cara que instalou, bota 2, porque é inox funciona, e botou só 2. E aí ninguém foi lá para conferir, quem está instalando também não sabe de nada, então é importante que esse elemento, né, esse profissional que ele vai instalar, que ele realmente saiba o que está fazendo. Por exemplo, da Honeywell, se você não tiver o curso da Honeywell, você não instala nada na Honeywell, não pode. Da MSA a mesma coisa. Então, por quê? Justamente para evitar que esses curiosos dá na mão, que o pessoal brinca, né, varal de carpinteiro, né. Não é, porque assim, cara, vem cá, tu já apertou um grampo? Aperta esse grampo pra mim aqui, mas não sabe que lado que o grampo vai ficar, se é pro lado de lá, pro lado de cá, se o grampo pesado ou o grampo leve. Então é importante que quem esteja montando essa linha, o instalador, que ele realmente saiba o que tá fazendo. Isso, na verdade, vale para tudo, né, Pra tudo. o Wanderson? Então, assim, a grande parte dos acidentes acontecem muitas das vezes por, às vezes, falta de expertise, Sim. falta de habilidade, Uhum. falta de competência, falta, né? Eu tava num curso nesse sábado e eu ouvi uma coisa que me despertou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que eu costumava dizer muito da questão da falta de percepção de risco, né? Não, porque o cara não tem a percepção de risco, não tem a percepção de risco. E o que o cara falou foi o seguinte: o cara, para não ter percepção de risco, tem que estar morto, né? Porque o que ele pode não ter é contexto. E eu nunca tinha entendido por esse lado, né? Porque a questão da percepção de risco, o teu cérebro, né? A amígdala lá vai gritar pra você quando você... O que, na verdade, falta é contexto de determinada situação. A pessoa não sabe, não conhece, não entende, não percebe, né? E que bate muito, né, com a questão do efeito também que eu já tinha ouvido falar, mas ficou muito mais claro pra mim esses dias que eu tava ouvindo um podcast do efeito Dunning-Kruger, né? Que basicamente, resumindo, o que ele é quanto menos você sabe de um assunto, mais você acha que sabe dele. Verdade. Então é por isso que eu acho que tem tanta gente que se mete na segurança do trabalho, dá pitaco na segurança do trabalho, porque são pessoas que quanto menos ela entende, menos ela sabe do problema, do tamanho do buraco, das dificuldades, mais ela acha que sabe sobre aquilo, né? E eu acho que isso acontece bastante com a questão de trabalho à altura, né? E a gente, contar uma curiosidade aqui pro pessoal, a gente organizou sei lá, acho que 2019, isso não lembro agora, um curso de multiplicador e supervisor para trabalho à altura, né? E naquele curso, o que eu fiz? Eu aplicava um questionário antes e um questionário depois do curso, né? E nesse questionário eu fazia inúmeras perguntas pro cara em relação da experiência dele com o trabalho em altura. Se já tinha feito análise de risco, se já tinha feito análise de investigação de acidente, a expertise dele em especificação de linha de vida, de sistema de... Enfim, uma série de perguntas e no final, né? E era pra pessoa numerar ali de 1 a 5, se eu não me engano, né? E no final eu perguntava: você considera ter proficiência em trabalho à altura? E o curioso que muita gente vinha marcando 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, no final tenho proficiência. E eu falava isso na primeira aula. Eu falei, gente, o que é uma pessoa proficiente, né? É aquela que efetivamente tem conhecimento técnico, vivência, experiência, ela efetivamente ela domina grande parte do assunto. Então ali ela tinha que ter nota 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Se não 5 em tudo, ruim de tudo, um ou outro ali 4. E no mínimo, vamos considerar um 3 em alguma coisa. Aí você é proficiente. E o mais curioso disso, gente, é que muita gente que marcava ser proficiente no primeiro teste, depois que acabava o curso, ela percebia ela percebia que ela não era mais proficiente. Ou seja, mesmo ela fazendo um curso de 40 horas, teórica e prática, ela via que era tanta informação, tanto conteúdo, tanta coisa, que ela percebia que ela não sabia nada, e o efeito Dunning-Kruger acabava a partir de ali, né? Então, é nisso que a gente bate dentro da comunidade SST 360, primeiro da excelência técnica,
né? Então, assim, você é um cara extremamente técnico, né? Mostra isso em todas as conversas que a gente já teve a oportunidade de ter. E claro que não é que você que está olhando aí, você precisa ter a mesma competência técnica, né, e experiência que o Wanderson. Não, mas no mínimo você tem que, como eu falo, ó, ter uma norma de cabeceira, né, se questionar e se perguntar de algumas coisas. Certo ou errado, doutor? Certíssimo. Se hoje você pudesse dar uma dica de 3 coisas fundamentais que o técnico, o engenheiro de segurança, ele precisa se preocupar com o trabalho à altura, quais seriam? Primeiro, estudar. É a primeira coisa. Mas é estudar e entender. Porque, assim, você ler uma norma é uma coisa, você ler, conseguir interpretar é outra, né? Então, a primeira coisa é estudar. Segundo, é sempre procurar treinamentos e cursos que realmente vai somar para a tua vida profissional. Porque o que a gente vê hoje aí como a gente começou no começo, né? É no curso de você aprender a fazer a nó. Vamos costurar nó, faz nó, e acabou o curso, né? Então é importante que a gente tenha aí fazer curso realmente com profissionais qualificados. Procure saber quem é esse profissional que vai lá fazer o curso, né? Para não entrar aí nos cursinhos aí que são chama de meia boca, né? Que a gente brinca, né? A gente vê muito, eu brinco muito que eu falo que hoje, se a gente tivesse treinamentos na R35 com mais qualidade, teremos menos acidente. Porque justamente esse colaborador que fizesse esse curso, ou esse profissional que fizesse o curso, ele, opa, mas isso aí não dá para fazer. Isso aí tá errado. Pô, não tô atendendo. O cara tá lá a 2 metros tá em cima, 2 metros para baixo e tá com um equipamento que a ZLQ é 5 metros. Ele entenderia isso. Opa, olha só, não tem como trabalhar aqui. Então, estudar, né? Isso é fundamental. Fazer treinamento aí de qualidade e dedicação, né, cara? Não tem que se dedicar. E assim, quanto mais eu estudo, menos sei. Não tem essa que eu sou o cara, não, quanto mais eu estudo, menos sei. E aí, isso vai me aguçando para estudar mais, enfim. E sempre estar com as pessoas certas, né? Isso é importante. Sim. Wanderson, vamos caminhar pro final. Vamos. Queria tuas considerações finais aí, né, pra gente fechar esse bate-papo aqui, Show. né? Vende teu peixe, né? Beleza. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Vitor aí pela oportunidade, né? Um recado bem interessante para vocês, existe o CB32. Para quem não conhece, CB32 é a Comissão de Estudo da BNT, tá? Qualquer um dos senhores as senhoras que estão vendo aí, podem participar da comissão, das reuniões, né? Então, se interagir, né? Tá lá, você pode dar opinião, por exemplo, pô, mas ó, lá na minha área a gente faz dessa forma, né? Então é importante o conhecimento. E todos podem participar. E é importante por quê? Porque a BNT, né, está se reformulando todas as normas de altura hoje. Todas, sem imaginar. Acabou de reformular há pouco tempo, né? Foi ano passado, né? A norma de travaqueda deslizante, porque era uma norma antiga que gerava acidente. E agora existe uma norma nova. Então está se fazendo trava-queda retrátil, a gente está agora estudando a trava-queda retrátil. Então é importante aí que procure a comissão, é bem interessante, pode participar, tá? São várias comissões, comissão 1, 01, 02, 03, 04, 05, enfim. Aí tem vários assuntos, todos voltados para a área de segurança, né? E importante é sempre estar atualizado, sempre estar na frente. A gente escuta, né, o cara falar, não, porque a NR35, pô, mas isso aí foi lá em 2012, amigo. Nós estamos em 2025, lá não é mais, já mudou, né? Então é importante se atualizar, tá? A atualização é bem importante. E a nossa área salva vidas. E é importante que a gente entenda isso. E entenda também que se algum colaborador cair e vier a óbito, se machucar, nós somos corresponsáveis por isso. Por que eu não fiz? Porque agora já caiu. Então é importante a gente ter essa consciência da nossa importância no contexto da segurança. Maravilha, eu quero te agradecer mais uma vez. Tamo junto. É sempre esclarecedor. E se você, como o Wanderson, quer estudar, se qualificar, se manter atualizado, sugiro conhecer a comunidade SST 360, que a gente tem muito material lá. Acho que só do Wanderson deve ter umas 4 ou 5 aulas lá. Por aí. Falando sobre trabalho à altura, sobre, né, grande parte do bate-papo que a gente já tá, que tá lá disponível no nosso aplicativo, à disposição de vocês, tá?
E eu acho que é isso, né? Eu Show. queria só pra gente fechar, se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada nos outros episódios, curte a gente aí, comenta. Falar nisso, é a primeira vez que eu lembro de falar isso numa gravação de podcast, né? Eu tô indo pro, acho que apesar daqui ser o terceiro, eu já gravei outros, mas eu acho que é a primeira vez que eu lembrei de falar esse negócio de curte, comenta, compartilha, né? Mas como eu sei que a minha galera é uma galera que já sabe que né, todo mundo que assiste vídeo no YouTube sabe que alguém vai pedir isso, eu acho que nem faz muito sentido eu ficar pedindo a mesma coisa que todo mundo. Afinal, se somos 360, somos diferentes. É isso aí. Então, vamos agradecer ao blog do Victor Costa, né? Então, o pessoal da Faster, o pessoal da Instruterm, o pessoal da Prevenire, o pessoal da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho, a RS Data. Show. O cara tá indo mais rápido que eu ali, mano. É. A On Safety, É o dedo. o Consulta CA, o pessoal da Biságio Engenharia, o pessoal da Ciclope, Bayerplan, o pessoal da Uniscientific, o pessoal da ID Safety e o pessoal da Kadesh. O pessoal... Não, acabou não, mas eu vou falar mais um pessoal aqui, tá? O pessoal da Oliver Training Service, Tamo né? junto. E o pessoal da AMZ, né? Que teve aqui com os cintos, né? E qual desse aqui é de quem? Esse aqui é da Iron Deck. E o pessoal da Iron Deck, que me deu de presente esse trava-quedas retrátil. Vai que cola, né? Ô, Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Show. Até a próxima. Fui! Fica com Deus.